É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. Eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer atualizações, novidades, informar vocês, mas sempre de uma forma leve, acessível e interativa. E nesse bloco, compliance trabalhista. Qual o tema É, que você separou para gente? quais são essas regras, né? Como fazer um preventivo, como ser um bom empresário, como organizar sua área de recursos humanos, departamento pessoal, organizar a parte de saúde e segurança do trabalho, porque as pessoas, eu acredito muito, Otávio, que as pessoas elas querem acertar, né? Ninguém começa um negócio falando assim, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou errar rude, de repente vou falir, vou ficar preocupado com conta, com os boletos. Mas você sabe que tem uma cultura brasileira, né, que não dá certo na área trabalhista, não dá certo na justiça do trabalho, que é a do jeitinho, né? Não dá. Né? Eu tenho um jargão que a gente costuma brincar, né? Que é assim, se você quer fazer, você quer empreender, você tem que cumprir as regras direitinho, você tem que saber como fazer. Não sabe brincar, não desce pro play, né? Então, já que vai fazer, faz certo. E a gente está aqui para ajudar aí nesse caminho. Eu acho que um assunto que muita gente vem comentando, que está acontecendo nas empresas, não tem como a gente fechar os olhos hoje, é o home office, né? É o teletrabalho, são as pessoas trabalhando em regime híbrido, né, semipresencial, mas isso mudou um pouco a lógica de alguns assuntos que são bem interessantes para a gente se atentar, né? Lembrando que a gente já tinha uma regulamentação de teletrabalho antes da pandemia, né? Veio com a reforma trabalhista. A pandemia estourou, né? Acelerou toda a utilização dessa nova ferramenta, né? E a gente teve uma reformulação, né? Nós tivemos uma modificação na CLT, ajustando aspectos do teletrabalho para que ele ocorra de forma regular, muito pela experiência do que aconteceu na pandemia. Então, foi muito interessante ver que o fato social, né, acelerou todo o uso e a regulamentação, né? A começar pelo seguinte aspecto, que eu acho que é o primeiro muito importante, Carol. Para ser teletrabalho, pouco importa a quantidade de vezes que você fica no estabelecimento do empregador ou remotamente. Remotamente pode ser em casa, pode ser viajando, pode ser qualquer coisa, né? Mas a lei hoje é bem clara, está ali nos artigos 75A e seguinte da CLT, que você não precisa estar sempre remoto. Tanto faz se você fica preponderantemente ou não remotamente. Então pode estar no que a gente chama de híbrido, né? Presencial e remoto. Mas algumas regrinhas acho que têm que ser seguidas, mesmo a pessoa não estando ali no ambiente, no local de trabalho, naquela mesa, junto com todos os colegas por perto, né? Vestimenta, tem que ter regra, né? Eu acho que assim, o empregador pode, eu acho, exigir, né? Porque assim, é como se você estivesse no trabalho, né? Naquele momento ali você está à disposição do empregador, então você tem que agir de acordo com o código de conduta natural que existe na empresa, né? E aí também tem o contraponto, que é o empregador se preocupar com aquele ambiente, como é que é a ergonomia, como é a cadeira, será que a altura da mesa está ideal, como que ele pode fazer esse controle, né? Esse é um dos pontos mais sensíveis, porque assim, o empregador não pode invadir, por exemplo, falando de home office, né? Quando a pessoa trabalha em casa, no teletrabalho. O empregador não pode invadir a casa do empregado e também não pode lavar as mãos, né? A CLT fala que isso deve ser pactuado entre empregado e empregador individualmente, inclusive os maquinários, as ferramentas de trabalho, etc. A responsabilidade por tudo, né? Mas assim, é consenso que existe uma regra geral. Ferramentas de trabalho, regra geral, o empregador é que tem que fornecer. Ambiente, né, correto de trabalho, com ergonomia, o empregador tem que oferecer, né? Essa é a regra geral. Claro que no teletrabalho você vai ter uma maleabilidade, uma flexibilidade, porque tem que ser tudo pactuado. E hoje a CLT fala sobre isso, até os momentos de comunicação entre empregado e empregador você pactua. Porque o empregador não pode querer chegar na sua casa às 11 da noite para ver se você está trabalhando, né? Não tem como, né? E além disso, acho que também é importante criar regras sobre o WhatsApp, sabia? Porque acho que as pessoas estão usando, assim, de uma forma
desmedida e depois aquilo serve como meio de prova, não vai ter jeito. Junta no processo aquela conversa que foi feita lá, foi, né? É muito importante, assim, o empregador, de repente, mandar uma ordem, mas falar, olha, isso aqui eu só estou mandando agora para me desincumbir, mas isso é para você fazer só amanhã, pode ignorar agora essa conversa, pode, né, olhar, abrir. O ideal é não mandar, né? O ideal é não Porque, mandar. assim, aí vem uma outra questão, assim, precedente, né? Existem 2 tipos de teletrabalho. O por produção ou tarefa e o por jornada. Por produção ou tarefa é aquele em que o empregado não vai ter horário de trabalho. Ele tem ali um serviço a fazer, ele faz o horário que ele quiser. E aí de manhã, de noite, de madrugada, o empregado é que decide. Tanto que esse teletrabalho fica excluído do capítulo da CLT que rege a duração do trabalho. Então não tem hora extra, não tem nada disso. Agora, se é teletrabalho por jornada, onde o empregador estabelece, olha, você vai ficar no home office, mas você tem que trabalhar de 8 às 17, aí é o normal, hora extra e tudo. Então, nesse caso, principalmente, ficar mandando o WhatsApp depois do expediente é complicado, né? Porque por mais que, né, tenha essa cultura de pode ver amanhã, entrou, você olha, né? Já feriu o direito à desconexão. É complicado, ali, né? assim, eu acho que a melhor prevenção é, de fato, não enviar. Mas se for enviar, cria um regulamento bem claro de que não precisa responder, não é para responder, só deve ser olhado o grupo de 8 às 17. Deixe bem claro isso no regulamento, para não ter esse tipo de problema, né? Quem mandar alguma mensagem também vai ser ali, né? Vai receber um aviso de que aquilo não é mais adequado. Exatamente, é o ideal, para evitar, né? Mas o melhor mesmo é não mandar fora do expediente. É a melhor prevenção. O WhatsApp é um assunto bem delicado. E o teletrabalho também é importante lembrar, gente, também como prevenção, tem que estar expresso no contrato de trabalho. Então, assim, para você pactuar essa modalidade, isso tem que ser uma coisa expressa. E aí a CLT também tem 2 parágrafozinhos que permite você alterar. Um contrato que não era de teletrabalho passa a ser, aí muta o consentimento com aditivo contratual. E o contrário, que eu acho curioso, sair do teletrabalho para voltar para o presencial, o empregador pode determinar unilateralmente, sem a concordância do empregado. Tem que dar ali um prazozinho mínimo de 15 dias para esse retorno. E aí eu acho engraçado por quê? Porque isso é cultural. A gente viveu 200 anos de trabalho presencial. E o telepresencial foi visto como algo perigoso. Mas vai pegar uma pessoa hoje que pactuou trabalhar telepresencial e chama de volta para o presencial. Hoje é o contrário. Hoje a pessoa que está telepresencial não quer mais, está em teletrabalho, né? Não quer mais, em regra, voltar para o presencial. Mas a CLT, com a sua mentalidade ainda lá de trás, diz que o empregador pode fazer isso unilateralmente. Mas é complexo, tanto que depois da pandemia houve esse problema no mercado, né? De chamar de volta e o pessoal não querer. Muita gente pediu demissão. Não, tem pessoas que nem querem, hoje não procuram vaga e se for exigir a condição é ter teletrabalho, né? Então vê como as coisas mudam, né? É muito interessante. Agora, controle de jornada em teletrabalho também é um assunto bem delicado. No outro dia eu até vi uma reportagem falando de uma médica, enfim, para poder mostrar a produtividade, ela colocou uma garrafa d'água em cima do teclado, porque o controle era por teclagem, né, número de palavras por minuto, uma coisa assim. Já tem esses programinhas, né, que vão vendo quantas vezes a pessoa teclou para saber se está produzindo ou não. Mas assim, esse é um problema que não é só teletrabalho, é um problema geral, né? A gente vive hoje, por conta da tecnologia, muitas possibilidades de controle da sua vida, né? A invasão da privacidade, da intimidade, assim, o controle hoje ele pode ser quase que absoluto, né? Eu tenho uma imagem gravada na minha mente quando começaram a surgir esses aplicativos de FaceTime, né? De conversar online, né? Eu vi isso nascer, né, gente? Eu sou de 72, eu sou da geração pré-internet que foi vendo tudo, né? E assim que saiu isso, eu estava tomando uma cerveja com uns amigos, ligou a esposa de um dos meus amigos, aí ele começou a conversar com ela de FaceTime, e daqui a pouco ela não acreditou que ele estava com a gente, ele teve que mostrar todo mundo na mesa, não, estou aqui com meus amigos, olha aqui e tal. A gente olhou para ele assim e falou... Ele pegou o celular e falou, é verdade, né? Bateu na quina da mesa. Pá! Agora está com defeito.
Mas é a possibilidade de controle, né? Pois é. Mas o que me preocupa mais do que a jornada é acidente de trabalho. Como que fica aquela situação da pessoa que está ali no horário de trabalho, está sentada, está de fato trabalhando, só que ela foi ao banheiro e ela tropeçou no brinquedo do cachorro, do filho, e sofreu um acidente. Aquele acidente é considerado acidente de trabalho? Pois é, essa polêmica é muito boa. Eu acho que a gente tem que pensar aqui, para simplificar, né? Separar duas coisas. Ser acidente de trabalho pode até ser, mas o empregador ter responsabilidade por isso, calma lá, né? Porque assim, um acidente de trabalho vai dar as repercussões trabalhistas, né? E previdenciárias, auxílio-doença acidentário, depois uma estabilidade, ok. Agora, o empregador ser responsabilizado, dano patrimonial, dano moral, porque a pessoa tropeçou no brinquedo do filho, acho que não, né? Regra geral, não. Então, assim, acho que para o empregador responder por um acidente desses, vai ser mais nos casos em que a pessoa desenvolve uma doença, sei lá, questão de ergonomia, e aí esse empregador não cumpriu a regrinha lá da CLT, que é fazer as instruções ostensivas sobre ergonomia, sobre prevenção de doenças no trabalho. Levantar, né? se alongar de tanto em tanto Isso. tempo. Tá. E o empregado assinar lá que recebeu essas instruções, que está ciente e tal. Aí o empregador se resguarda melhor, né? Porque assim, vamos ser sinceros, quem é que nunca trabalhou com notebook deitado na cama? Aquela coluna tortinha. Sentado no sofá lá com a televisão ligada, né? Então, assim, a própria pessoa se coloca ali numa situação que desenvolve a doença, né? E o empregador não tem como controlar dentro de casa 24 horas, é impossível, né? Então, se querem continuar trabalhando de casa, acho que é importante seguir aí essas dicas que a gente trouxe hoje. É isso aí, porque teletrabalho, sem dúvida nenhuma, é legal. Mas pode.